Bem-vindos a mais um podcast do Afinando a Mente. Hoje eu vou falar sobre diferentes técnicas de meditação que você pode usar para a sua prática. Elas vão das mais clássicas, daquelas sentadas, de olhos fechados, até aquelas que envolvem dança ou fazer alguma tarefa do seu dia a dia. Conhecer várias técnicas é importante para você saber qual que é a melhor para você. Isso vai te ajudar a começar a meditar com mais gosto, e se você já medita, é importante conhecer outras técnicas que podem te ajudar aí no seu caminho da meditação. Te convido então a escutar esse podcast até o final e quem sabe você não sai daqui com vontade de provar alguma técnica que você nunca testou antes. Diferentes técnicas de meditação já foram documentadas praticamente em todas as civilizações. Hoje em dia você pode encontrar na igreja católica, em templo budista, em terreiros, dentro da empresa, em espaço público, escolas e até no seu celular. Então, para começar a falar das técnicas, vou primeiro definir o que é meditação. Honestamente, vale fazer um podcast só sobre essa definição. Afinal, cada escola vai falar uma coisa diferente, cada tradição vai ter um jeito de explicar. Mesmo assim, eu vou tentar ser bem objetivo e depois a gente volta nesse assunto. Então, meditação em si pode ser considerado como o estado que a gente chega com a prática meditativa. Então, definir esse estado não é muito legal porque cada pessoa vai ter sua experiência. Isso é muito pessoal e muito subjetivo. Tem gente que vai relatar que se sentiu no vazio e tem gente que vai relatar que se sentiu parte do todo. É super complicado. Então, quem já alcançou esse estado alguma vez sabe do que eu estou falando. Por isso eu vou focar aqui na prática meditativa, e não no estado meditativo. Para usar a definição da academia, a prática meditativa pode ser uma prática de atenção focada, que pode ser num objeto, numa imagem, na respiração ou num som, como mantra, por exemplo. Outro tipo é uma prática de monitoramento aberto, onde você só observa o que está acontecendo ao seu redor, sem reagir nem julgar. Agora a gente já sabe o que é meditação. Vamos para a técnica. Como existem centenas de técnicas para mostrar aqui, eu vou usar a classificação que o médico e professor de meditação da Unifesp, Roberto Cardoso, fez. Ele dividiu elas em dois grupos principais, entre ativas e passivas. Nessas ativas elas podem ser catáticas ou de movimento, e as passivas podem ser concentrativas ou apenas perceptivas. Sim, os nomes podem ser muito complicados de guardar, mas eu prometo que vai ser muito fácil quando a gente começar a descrever elas. Então, começando com as catáticas, essas são umas meditações que ocorrem após a liberação de emoções reprimidas e através de grandes exercícios, tá? Eles podem ser físicos, emocionais ou mentais, onde o meditador vai se entregar à exaustão e observar o corpo depois. Vai observar o corpo, o sentimento, o pensamento, isso logo depois de intensos estímulos que vai ocorrer no corpo dele. O Osho é uma das principais figuras que são mais reconhecidas aí por usar essas técnicas. Na modalidade física, o exercício físico é feito até a total exaustão do corpo. Por exemplo, a pessoa vai correr muito, dançar ou pular pra caramba, e depois as pessoas vão se deitar no chão, se entregando, e elas vão só observar o que está acontecendo no corpo, no pensamento delas. Na modalidade emocional, a gente vai repetir uma reação ligada a uma emoção muito intensa, como um choro ou um riso. Inicialmente a gente começa fazendo isso de uma maneira bem forçada, então a gente vai, por exemplo, começar a rir bem forçadamente, pode parecer super estranho, mas depois isso vai ficando natural até chegar a ficar espontâneo, e depois, quando você chega no ápice, já que você está rindo tanto que seu estômago está doente, você já nem sabe o que está acontecendo, para tudo e você só se observa. Isso vai durar mais ou menos de uns 15 a 30 minutos, então você imagina quão intenso pode ficar. Isso com riso, imagina com o choro. São emoções aí que vão ser bem de catarse mesmo. Na modalidade mental, o meditador é exposto a muitos estímulos mentais. Então, por exemplo, vai pegar uma música instrumental acelerada, num volume muito alto, ou vai passar umas imagens muito rápidas, com muita cor, e a pessoa pode até ser colocada a gritar palavras sem sentido nenhum. Depois disso tudo, que a mente já está fritada, ela vai ficar em silêncio. E aí entra a contemplação de novo, do que está acontecendo, como é que está o pensamento, como é que está o corpo, o que está acontecendo. Tá? Bom, essas foram as ativas catáticas. Nas meditações ativas de movimento, a mais tradicional que a gente conhece, que vem na cabeça, é aquela devocional que é feita pelos muçulmanos rezando. O pessoal vai lá, ajoelha, põe a cabeça no chão, ajoelha de novo. É um movimento repetitivo, que isso vai induzir eles a um estado meditativo. Ela sintetiza bem essa ideia da repetição de movimento devocional, tá? Porque é um movimento que exige muitas repetições e o foco está lá no Alá, naquela representação do divino, tá? A gente pode encontrar isso em várias outras formas também, por exemplo, na gira de Umbanda do Candomblé, no giro Sufi,
nas preces em missas católicas, que as pessoas ficam mexendo de um lado para o outro, né? Isso vai ter em várias tradições religiosas também. Quando a meditação de movimento é feita de uma maneira programada, ela não necessariamente envolve a devoção. Então, não tem nenhuma divindade envolvida aí. Por exemplo, tem aquelas meditações caminhadas do monge budista da tradição Zen, o Thich Nhat Hanh. Ele faz, é super famoso, ele tem um mosteiro na França, se eu não me engano, e as pessoas vão caminhando todas juntas, ele faz esse movimento no mundo inteiro, e as pessoas vão caminhando e a meditação está no sentir o pé encostando no chão, sentir como está a sua respiração. Toda vez que seu pensamento desvia, você volta para esse sentir do movimento que você está fazendo. É super interessante. E a terceira modalidade das ativas de movimento são aquelas espontâneas, que para mim são uma das mais bonitas, que é onde tem muita expressão do corpo, emoção, a expressão do espírito para dentro dessa prática. E é nessa técnica que as pessoas vão dançar livremente. O corpo vai se mexendo da maneira que a pessoa sentir que tem que ir, sem nenhuma razão, sem julgar, sem pensar. Fica muito mais fácil fazer essa dança livre depois de você fazer uma catarse, porque você já vai estar assim quebrando todos esses vínculos com o racional. Imagina você lá pulando, gritando assim repetitivamente, chegou à exaustão, você já não vai ter mais nenhum bloqueio no seu racional, então você vai conseguir dançar muito mais livremente. É muito bonito de ver. Agora a gente vai falar das meditações passivas concentrativas. Essas são as mais conhecidas por todo mundo. Um grande exemplo é a Mindfulness, que a gente vai ficar lá com um foco muito bem definido. Esse foco bem definido a gente pode chamar de âncora, que literalmente é aquilo que vai te deixar preso no foco que você tem que estar. Como uma âncora no navio, toda vez que esse navio, o mar vai levar ele embora, a âncora traz ele para o foco que ele tem que estar. Então, essa âncora ela pode ser uma figura religiosa, no caso das âncoras devocionais, como Jesus, Buda, um orixá, um anjo. A âncora também pode ser um som, como os conhecidos mantras, ou o som de um sino, ou uma música instrumental, preferencialmente lenta, assim como a meditação transcendental, que na meditação transcendental, quando você é iniciado, você recebe um mantra que é só seu, e você vai repetir esse mantra nas suas meditações. Essa vai ser a sua âncora, ela vai te manter presa nesse foco, nessa atenção focada. Tem outra técnica também, que é de fixação, onde são usados mandalas, ou um ponto fixo na parede, ou a chama de uma vela. Essas são bem legais de fazer também. É importante que esse ponto mantenha uma movimentação mínima possível. Então, se você colocou um ponto fixo num cachorro, imagina um cachorro correndo de um lado para o outro, você nunca vai conseguir se concentrar. Então, a ideia é que ele mantenha um movimento muito básico, assim como a chama da vela. Ela está ali, ela vai se movimentar, mas você não vai conseguir perder o foco por causa disso. Uma âncora também que é muito utilizada é a da visualização. Por exemplo, imaginar que na sua inspiração tem uma mandala se abrindo e na sua expiração essa mandala vai fechando. A mesma coisa pode ser feita com uma flor ou com umas ondas do mar vindo e saindo da areia. Essas são muito bonitas de fazer, mas é importante a gente lembrar que a gente precisa manter a repetição, que com essa repetição vai ser o foco da sua meditação. Uma outra âncora, a gente pode chamar ela de naturais, que são as mais usadas e pessoalmente é a que eu mais uso também, é a que eu uso nas minhas práticas diárias, que a gente vai manter o foco em alguma coisa do nosso meio. Por exemplo, o nosso movimento de respiração, o nosso abdômen se mexendo, como o ar está entrando, como ele está saindo do nosso nariz, como é que estão os batimentos cardíacos, ou até, por exemplo, o balançar da árvore com o vento, uma água passando no rio, ou observar as nuvens. Lembra sempre que precisa ser um movimento mínimo, tá? Então, por exemplo, por mais que você está observando as águas passando, você está lá sem mexer a cabeça, só focando naquele ponto, e você vai observar esses movimentos naturais. Essas são âncoras que eu pessoalmente gosto muito. Ainda dentro das meditações passivas, a gente tem aquelas que são apenas perceptivas, que a gente vai observar o que está acontecendo no nosso corpo, nos nossos pensamentos, como se fosse lá uma terceira pessoa olhando, um observador externo, observando tudo o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa cabeça, sem análise, sem alterar nada, sem julgamento. Ela é muito usada após uma catarse, por exemplo, ou após períodos de alta concentração, onde apenas a gente fica lá testemunhando, contemplando tudo o que está acontecendo naquele momento.
Como você pode ver, existem vários meios de se meditar e cada um pode encaixar melhor dentro dos seus gostos e dentro da sua rotina. O que eu recomendo para você? Escolhe uma técnica e pratica ela todo dia. Por que uma técnica só? Porque se você ficar sempre mudando a sua prática diária, você nunca vai ter uma boa evolução e os benefícios que você vai ter da meditação vão ficar um pouco superficiais. Por exemplo, se você está lá trabalhando a sua meditação no foco na sua respiração, no foco nos seus batimentos cardíacos ou um foco no mantra, se você está fazendo isso todo dia, com o tempo você vai ficar mais focado, sua mente vai desviar menos, e isso vai te trazer benefícios enormes na sua vida cotidiana. Eu fui ver uma palestra da monja Coen e ela disse que no budismo um monge nunca para de meditar, pois a atenção focada, a contemplação e a escuta ativa devem ser constantes. Fica aí essa ideia aqui para sua reflexão. Vale uma menção especial aqui para yoga como meditação. Eu vou fazer um podcast depois só sobre yoga e meditação, porque vale muito a pena e tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu só não mencionei ela nas categorias anteriores, porque cada estilo de yoga pode se encaixar em um ou mais grupos, como o Hot Yoga com a catarse, o Ashtanga com o movimento ativo, o Hatha na meditação passiva, enfim. São muito diferentes, só que todos eles têm um foco na meditação. Espero que eu tenha te ajudado a navegar nesse mar de opções de meditação e espero te ver aqui na próxima. Fique em paz e boa meditação.